Spoiler alert! De acordo com alguns estudos, em menos de 15 anos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Jorginho Gimon, escrito e narrado por Coreia com K, revisado por J.J. Lieber. Apesar de muitas pessoas ainda acreditarem que o Bitcoin não passa de uma moedinha da internet, sem lastro e sem valor, vários estudos apontam que a invenção de Satoshi Nakamoto está sendo cada vez mais utilizada. O último estudo, criado pela Blockware Solutions, uma empresa voltada para a mineração de Bitcoin, mostrou que em 2036, ou seja, daqui a exatos 14 anos, o Bitcoin será utilizado por metade da população mundial. Para aqueles que ainda acreditam que o Bitcoin não é uma tecnologia capaz de tamanha disrupção na sociedade, recomendo os vídeos Como o Bitcoin Funciona. Bitcoin é o melhor dinheiro que existe. Cuidado com a internet e o Bitcoin. Por que as novas tecnologias matam? E o que acontece com o Bitcoin se a internet for desligada? Todos são vídeos aqui do canal Visão Libertária e os links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Mas voltando ao tema do vídeo, a empresa responsável pelo estudo analisou duas variáveis para chegar à referida data: a maior demanda e diminuição da oferta de novos bitcoins e a adoção de outras tecnologias, como celular, eletricidade, televisão e rádio. E quanto tempo foi necessário para que elas pudessem impactar ao menos 50% de todos os indivíduos do mundo. De acordo com a pesquisa, atualmente, menos de 0,5% da população mundial, aproximadamente 28 milhões de pessoas, utiliza a invenção de Satoshi Nakamoto. O Bitcoin, hoje, é um adolescente, com apenas 13 anos de idade. Apesar disso, a Blockware Solutions acredita que 3,5 bilhões de usuários irão utilizar a moeda digital antes dela ter a crise de meia-idade, que aflige pessoas que chegam aos 30 anos. Sabendo dessas informações, você poderia se perguntar, como eles chegaram a esses valores? A empresa analisou a curva de adoção de outras tecnologias e as aplicou ao Bitcoin. Utilizando essa técnica, a adoção dessa nova moeda pode chegar aos 10% nos próximos 10 anos e em 50% em menos de uma década e meia. Apesar da moedinha laranja ser uma tecnologia, ela difere das demais em uma coisa muito importante: a sua escassez. Veja, aparelhos eletrônicos e automóveis são produtos que têm sua limitação única e exclusivamente advinda da quantidade de matéria-prima disponível. Quanto maior a quantidade, ou caso seja possível utilizar outros insumos, maior pode ser sua oferta caso sua demanda aumente. Isso não acontece com o Bitcoin. A quantidade máxima será de 21 milhões de unidades, o que faz com que seja o único ativo realmente escasso. Mas como isso é possível? Os mineradores, ao criarem um bloco na rede do Bitcoin, recebem como recompensa as taxas da transação e uma quantidade de novas moedas cunhadas. Essa quantidade cai pela metade a cada 210 mil blocos minerados, ou aproximadamente a cada 4 anos. Esse evento é chamado de halving e é uma das características mais inovadoras dessa moeda, pois garante que ela terá uma quantidade máxima limitada. Nos primeiros 4 anos da moeda, a recompensa era de 50 bitcoins por bloco. Atualmente, são minerados apenas 6,25 bitcoins por bloco, e está previsto que em 2140 o último Satoshi seja minerado. Isso cria um incentivo para que as pessoas adotem a moeda o mais rápido possível, pois quanto mais tarde a pessoa adquirir, mais escassa ela estará, e consequentemente, mais difícil será para comprá-la, devido ao quanto a pessoa terá de se dispor de dinheiro fiduciário para adquiri-la. Lembrando que o dinheiro governamental não possui quantidade máxima, ou seja, sempre terá sua quantidade máxima aumentada pelos burocratas estatais, como a própria história nos mostra. Mas essa não é a única empresa que prova que o Bitcoin está sendo utilizado por cada vez mais pessoas. O site Exploding Topics traz algumas informações relevantes sobre a velocidade da adoção dessa moeda. Alguns dos dados mais interessantes são: 83 milhões de pessoas criaram carteiras únicas no site blockchain.com. Sendo que 9 milhões foram no último ano e 43 milhões foram nos últimos 3 anos. Isso comprova que a adoção do Bitcoin está sendo exponencial. Outro site muito utilizado para mostrar como o Bitcoin é um ativo escasso é o bitcoinsperson.com. Nele é mostrada a quantidade de moedas em circulação dividido pela quantidade de pessoas no mundo. No momento da criação desse vídeo, a quantidade está um pouco mais que 0,00244 bitcoins por pessoa, ou 244 mil satoshis.
Atualmente, com menos de R$300, você conseguiria adquirir a sua parte. Entretanto, conforme o Bitcoin vai aumentando de preço devido aos halvings, a quantidade de reais necessários para comprar a sua parte será cada vez maior. Outro dado interessante de ser analisado é a quantidade de milionários no mundo. O Credit Suisse, um banco de investimentos e de serviços financeiros globais, estimou que em 2021 existiam 56 milhões de milionários no mundo, sendo a definição de milionário a pessoa que detém mais de $1 milhão em dinheiro e ativos sob sua posse. Partindo do princípio que existirão apenas 21 milhões de bitcoins no mundo, teremos, no máximo, metade da quantidade de milionários que possuem ao menos um bitcoin sob sua posse. Isso significa que ser uma pessoa que possui um Bitcoin será algo mais escasso do que ser um milionário. Com todos esses exemplos, a escassez do Bitcoin é algo realmente difícil das pessoas entenderem. Enquanto as outras tecnologias expandiram sua oferta para atender a demanda, o Bitcoin não tem essa possibilidade, fazendo com que sua valorização seja absurda com o aumento da quantidade de pessoas utilizando-a. Eu acredito que o tempo para a adoção do Bitcoin pela maioria das pessoas do mundo será bem maior, pois o Bitcoin é uma quebra de paradigma, semelhante à internet. A internet foi liberada para fins comerciais em 1995, apenas 27 anos atrás. Hoje, você certamente não consegue imaginar a sua vida sem ela. É curioso como na década de 1990, as pessoas tinham uma dificuldade absurda de entender o que era a internet e para que usá-la. Um vídeo de 1994 do Today Show intitulado What's the Internet Anyway? Mostra o quão confuso era isso. Os apresentadores do programa tentam explicar o que é a internet, só que nem eles entendem. É muito difícil entender o uso e a aplicação de algo nunca antes visto na história. Entretanto, quando se trata de uma quebra de paradigma, a velocidade com que esse cenário muda é quase tão rápido quanto um estalar de dedos. Quem nasceu antes dos anos 2000 entende bem do que eu estou falando. Só que diferente da internet, o Bitcoin traz benefícios que a internet sozinha não foi capaz de prover. O direito à posse irrevogável e inconfiscável. Não há como confiscar os seus Bitcoins. Mas não se preocupe, esse vídeo não é uma dica de investimento. Ninguém está dizendo para que você venda tudo o que você tem para adquirir essa moedinha escassa da internet. Pelo contrário, fique longe dela. Assim, sobra mais para gente que entendeu e compreendeu todo o seu poder. Ah, e se você chegou a comprar bitcoins e os deixou na corretora, lembre-se sempre da máxima dos bitcoinheiros. Se você não tem as chaves privadas da sua carteira, os bitcoins não são seus. Portanto, retire seus bitcoins da corretora e transfira para a sua carteira. Proteja suas seeds, afinal, seus bitcoins são os ativos mais escassos do mundo. Depois, logicamente, do seu tempo de vida. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal. E depois, clique no ícone da campainha. Até a próxima!